7. Para que um futuro seja possível. Reimplantando as raízes. Um profundo mal-estar domina nossa sociedade. Podemos mandar mensagens pelo correio eletrônico ou pelo fax para qualquer parte do mundo. Temos beepers e telefones celulares e, no entanto, não conversamos com os membros da nossa família nem com nossos vizinhos. Existe uma espécie de vácuo dentro de nós e tentamos preenchê-lo comendo, lendo, conversando, fumando, bebendo, assistindo à televisão, indo ao cinema e até mesmo trabalhando demais. Absorvemos diariamente tanta violência e insegurança que somos como bombas relógio prestes a explodir. Precisamos descobrir uma cura para nossa doença. Muitos dos nossos jovens estão sem raízes. Eles não acreditam mais nas tradições de seus pais e avós e não encontraram nada que possa substituí-las. Os líderes espirituais precisam abordar essa questão bastante real, mas a maioria simplesmente não sabe o que fazer. Eles não foram capazes de transmitir os mais profundos valores das suas tradições, talvez por não as terem compreendido ou experimentado completamente. Quando um religioso não personifica os valores vivos de uma tradição, não é capaz de transmiti-los à geração seguinte. Ele pode apenas vestir os trajes externos e passar adiante as formas superficiais. Quando os valores vivos estão ausentes, os rituais e os dogmas são inertes, rígidos e até opressivos. Se combinarmos isso com a falta de entendimento das verdadeiras necessidades das pessoas e uma ausência generalizada de tolerância, não poderemos ficar surpresos com o fato de os jovens se sentirem alienados dentro dessas instituições. O budismo, à semelhança do cristianismo e de outras tradições, precisa se renovar para poder atender às necessidades das pessoas dos dias de hoje. Muitos jovens em todo o mundo abandonaram sua igreja porque os líderes religiosos não acompanharam as mudanças ocorridas na sociedade. Eles não conseguem falar com os jovens empregando o tipo de linguagem que os jovens conseguem compreender. Não são capazes de transmitir aos jovens as joias que receberam de seus mestres ancestrais. É por isso que tantos jovens se dão conta de que não têm no que acreditar. Não se sentem à vontade com sua igreja, sua sociedade e sua família. Não veem nada que valha a pena, que seja belo ou verdadeiro. Precisamos de raízes para sermos capazes de ficar eretos e fortes. Quando os jovens vêm para Plum Village, eu sempre os estimulo a praticar de uma maneira que os ajude a voltar às suas tradições e reimplantar suas raízes. Se eles conseguirem se reintegrar, tornar-se-ão um importante instrumento de transformação e renovação da sua tradição. Após um retiro para membros de diversas religiões realizado em Santa Bárbara, um jovem me disse: "Tai, sinto-me mais judeu do que nunca. Vou dizer ao meu rabino que um monge budista me inspirou a voltar para ele." Pessoas de outras tradições afirmaram a mesma coisa. As joias da nossa tradição. Na Ásia Oriental, todo lar possui um altar. Sempre que ocorre um evento importante na família, como o nascimento de uma criança, oferecemos incenso e anunciamos a notícia para nossos antepassados. Se nosso filho estiver de partida para a universidade, fazemos uma oferenda e anunciamos que, no dia seguinte, nosso filho partirá para a faculdade. Quando voltamos ao lar, após uma longa viagem, a primeira coisa que fazemos é oferecer incenso a nossos antepassados e anunciar que estamos em casa. Quando nos dedicamos a essa prática, sempre nos sentimos profundamente enraizados em nossa família. Encorajo meus alunos de origem ocidental a fazer a mesma coisa.
Quando respeitamos nossos antepassados consanguíneos e nossos antepassados espirituais, sentimos que temos raízes. Se pudermos encontrar maneiras de exaltar e desenvolver nossa herança espiritual, evitaremos o tipo de alienação que está destruindo a sociedade e nos tornaremos novamente sadios. Precisamos encorajar os outros, especialmente os jovens, a retornar às suas tradições para redescobrir as joias que lá existem. O fato de aprendermos a entrar profundamente em contato com as joias da nossa tradição nos permitirá compreender e apreciar os valores de outras tradições, o que beneficiará a todas as pessoas. Cultivando a compaixão. Os preceitos do budismo, os mandamentos do judaísmo e do cristianismo são joias importantes que precisamos estudar e praticar. Elas nos oferecem diretrizes capazes de nos ajudar a transformar nosso sofrimento. Se examinarmos profundamente esses preceitos e mandamentos, poderemos aprender a arte de viver na beleza. Os 5 maravilhosos preceitos do budismo, a reverência pela vida, a generosidade, o comportamento sexual responsável, falar e ouvir profundamente e ingerir somente substâncias saudáveis, podem contribuir enormemente para a felicidade da família e da sociedade. Reformulei-os recentemente para abordar os problemas da nossa época. 1. Consciente do sofrimento causado pela destruição da vida, comprometo-me a cultivar a compaixão e aprender maneiras de proteger a vida das pessoas, dos animais, das plantas e dos minerais. Estou determinado a não matar, a não deixar os outros matarem e a não tolerar nenhum ato de morte no mundo, no meu pensamento e no meu modo de vida. O primeiro preceito nasce da consciência de que vidas estão sendo destruídas em todos os lugares. Vemos o sofrimento causado pela destruição da vida e prometemos cultivar a compaixão e usá-la como fonte de energia para a proteção das pessoas, animais, plantas e minerais. O ato de matar nunca pode ser justificado, e deixar de matar não é suficiente. Precisamos também aprender maneiras de impedir que outras pessoas matem. Não podemos tolerar o ato de matar, nem mesmo na nossa mente. Segundo Buda, a mente é a base de todas as ações. Quando você acredita, por exemplo, que sua perspectiva pessoal é a única possível para a humanidade, milhões de pessoas poderão ser mortas por causa dessa ideia. Precisamos fazer diariamente um exame profundo para praticar bem esse preceito. Todas as vezes que compramos ou consumimos alguma coisa, podemos estar sendo coniventes com alguma forma de assassinato. Para praticar a não violência, precisamos, em primeiro lugar, aprender a lidar pacificamente com nós mesmos. Nosso ser encerra um pouco de violência e um pouco de não violência. Dependendo do estado em que estivermos, reagiremos às coisas com mais ou menos violência. Ao mantermos a mente alerta, praticando a paz, podemos começar a transformar nossas guerras interiores. A respiração consciente nos ajuda a fazer isso, mas ninguém consegue praticar esse preceito com perfeição. Não devemos nos orgulhar de ser vegetarianos, por exemplo. Precisamos saber que a água na qual fervemos nossos legumes e verduras contém inúmeros minúsculos micro-organismos, sem mencionar os próprios legumes e verduras. Mas, mesmo que não possamos ser completamente não violentos, ao sermos vegetarianos, estaremos avançando em direção à não violência. Se quisermos ir para o norte, podemos usar a estrela do norte para nos guiar, mas é impossível atingir a estrela do norte. Nosso esforço se resume a avançar na direção que ela indica.
Se gerarmos dentro de nós a verdadeira harmonia, saberemos como lidar com a família, os amigos e a sociedade. A vida é extremamente preciosa e, no entanto, em nossa vida cotidiana, somos geralmente dominados pela negligência, pela raiva e pelas preocupações. A prática do primeiro preceito é uma celebração de respeito pela vida. Quando apreciamos e honramos a beleza da vida, fazemos todos os esforços para viver profundamente no momento presente e proteger toda a vida. Cultivando a bondade e o amor. 2. Consciente do sofrimento causado pela exploração, pela injustiça social, pelo roubo e pela opressão, comprometo-me a cultivar a bondade e o amor e aprender maneiras de trabalhar para o bem-estar das pessoas, animais, plantas e minerais. Prometo praticar a generosidade, partilhando meu tempo, energia e bens materiais com aqueles que estão realmente necessitados. Estou determinado a não roubar e a não possuir nada que deva pertencer aos outros. Respeitarei a propriedade de terceiros, mas impedirei que se aproveitem do sofrimento humano ou do sofrimento de outras espécies terrestres. Os 5 preceitos são interexistentes. Quando praticamos profundamente um deles, praticamos todos os 5. O primeiro preceito diz respeito a tirar a vida, que é uma forma de roubar. Quando meditamos sobre o segundo preceito, percebemos que roubar, na forma de exploração, injustiça social e opressão, é um ato de matar. Em vez de roubar, praticamos a generosidade. No budismo, dizemos que existem 3 tipos de dons. 1. O dom dos bens materiais. 2. O dom de ajudar as pessoas a confiarem em si mesmas. E 3. O dom do destemor. Mas é preciso tempo para praticar a generosidade. Às vezes, um comprimido ou um pouco de arroz poderia salvar a vida de uma criança, mas achamos que não temos tempo para ajudar. A melhor maneira de usar nosso tempo é ser generosos e realmente estar disponíveis para os outros. Hoje em dia, as pessoas têm tendência a trabalhar demais, mesmo quando não estão precisando muito de dinheiro. Parece que nos refugiamos em nosso trabalho para não ter de enfrentar nosso verdadeiro sofrimento e tumulto interior. Demonstramos o amor que sentimos pelos outros trabalhando bastante, mas se não temos tempo para aqueles que amamos, se não estamos disponíveis para eles, como podemos dizer que os amamos? O verdadeiro amor precisa manter a mente alerta. Precisamos dedicar algum tempo à percepção da presença da pessoa amada. Querido, eu sei que você está aqui e estou feliz por isso. Não podemos ter esse tipo de atitude se não conseguimos libertar-nos das nossas preocupações e negligência. A fim de perceber a presença do ente querido, temos de oferecer nossa verdadeira presença. Sem a prática de nos estabelecermos no aqui e agora, isso parece impossível. O tempo consciente passado com a pessoa que amamos é a mais completa expressão do verdadeiro amor e generosidade. Quando certo pai perguntou ao filho de 12 anos o que ele gostaria de ganhar de aniversário, ele respondeu: "Papai, eu quero você." Esse pai raramente estava em casa. Era muito rico, mas trabalhava o tempo todo para garantir o sustento de sua família. O filho alertou a mente do pai. O menino compreendeu que o maior presente que podemos oferecer a nossos entes queridos é nossa verdadeira presença. A unidade de corpo e mente. Consciente do sofrimento causado pela má conduta sexual, comprometo-me a cultivar a responsabilidade e aprender maneiras de defender a segurança e a integridade de indivíduos
casais, famílias e da sociedade. Estou determinado a não me envolver em relações sexuais sem amor e sem um compromisso a longo prazo. Para preservar minha felicidade e também a dos outros, estou determinado a respeitar meus compromissos e os compromissos dos outros. Farei tudo o que estiver a meu alcance para proteger as crianças de abuso sexual e impedir que casais e família se separem por causa da má conduta sexual. Um número enorme de indivíduos, crianças, casais e famílias foram destruídos em decorrência de má conduta sexual. Praticar o terceiro preceito representa curar a nós mesmos e nossa sociedade. Isso é viver de maneira consciente. O sentimento da solidão é universal. Acreditamos ingenuamente que um relacionamento sexual nos fará sentir menos solitários. Mas, sem a comunicação no nível do coração e do espírito, o relacionamento sexual apenas aumentará a lacuna e fará mal a ambos os parceiros. Sabemos que a violação deste preceito causa graves problemas, mas mesmo assim não o praticamos com seriedade. Parceiros são infiéis um ao outro, o que resulta em ciúme, raiva e desespero. Quando os filhos crescem, repetem os mesmos erros, mas a violação deste preceito continua a ser estimulada nas revistas, programas de televisão, filmes, livros e assim por diante. Constantemente, deparamos com temas que despertam o desejo sexual, a miúde aliados a enredos de violência. Se nossa consciência coletiva está repleta de sementes sexuais violentas, por que deveríamos ficar surpresos quando ocorre abuso sexual de crianças, estupro e outros atos de violência? Na tradição budista, falamos da unidade de corpo e mente. O que acontece ao corpo também acontece à mente. A sanidade do corpo é a sanidade da mente. A violação do corpo é a violação da mente. O relacionamento sexual é um ato de comunhão entre o corpo e o espírito. Trata-se de um encontro muito importante, que não deve ser encarado levianamente. Existem certas áreas da nossa alma que são privadas, dor, recordações, segredos, e que devemos compartilhar apenas com a pessoa que mais amamos e em quem mais confiamos. Não devemos abrir o coração e mostrá-lo para qualquer pessoa. O mesmo é verdadeiro com relação ao nosso corpo. Ele é uma área que só deverá ser tocada pela pessoa que mais respeitamos, confiamos e amamos. Quando somos abordados de forma leviana ou descuidada, com uma atitude pouco carinhosa, sentimos-nos insultados no corpo e na alma. Alguém que se aproxima de nós com respeito, ternura e muito carinho está nos oferecendo uma profunda comunicação e comunhão. Somente neste último caso, não nos sentimos nem um pouco feridos e sabemos que ninguém está se aproveitando ou abusando de nós. Esta situação só pode ser alcançada quando existe verdadeiro amor e compromisso. O sexo casual não pode ser descrito como amor. O amor é profundo, belo e completo, e reúne o corpo e o espírito. O verdadeiro amor encerra respeito. Na minha tradição, espera-se que marido e mulher se respeitem como hóspedes. E quando praticamos esse tipo de respeito, nosso amor e felicidade continuarão por um longo tempo. O respeito é um dos elementos mais importantes no relacionamento sexual. A comunhão sexual deveria ser como um ritual executado com a mente alerta e com grande respeito, carinho e amor. O simples desejo não é amor. Sem comunhão de almas, a união de dois corpos pode gerar a divisão, aumentando a lacuna e causando muito sofrimento. O amor é muito mais responsável.
Ele encerra carinho e implica a disposição e a capacidade de compreender a outra pessoa e fazê-la feliz. No verdadeiro amor, a felicidade não é uma questão individual. Se o parceiro não estiver feliz, será impossível sermos felizes. Não é possível encontrar a verdadeira felicidade sem certo grau de calma e paz no coração e no corpo. A paixão ou a excitação contém o elemento da desordem. O verdadeiro amor é um processo de aprendizado e prática que traz consigo mais elementos de paz, harmonia e felicidade. A expressão compromisso a longo prazo não traduz a profundidade do amor que sentimos por nosso companheiro, mas temos de dizer alguma coisa para que as pessoas possam entender. Um compromisso a longo prazo é apenas um início. Também precisamos do apoio de amigos e de outras pessoas. É por isso que existe a cerimônia do casamento. Duas famílias se juntam com outros amigos para testemunhar o fato de que o casal passará a viver junto. O padre e a licença de casamento são apenas símbolos. O importante é que o compromisso seja presenciado por amigos e pelas duas famílias. Responsabilidade é a palavra-chave. Todos devem praticar o terceiro preceito. Mais do que uma única raiz. Se uma mulher budista quiser se casar com um homem cristão ou vice-versa, deveremos encorajá-los? A mulher terá de aprender a praticar a tradição do marido, e este terá de fazer o mesmo com relação à tradição da mulher. Então, em vez de ter apenas uma raiz espiritual, eles terão duas. Mas pode uma pessoa ter duas raízes espirituais ao mesmo tempo? Podem ambos aprender o cristianismo e o budismo e praticar as duas tradições? Sabemos que a pessoa que não tem raízes sofre tremendamente. Mas o que dizer do indivíduo que possua duas raízes? Antes de eu conhecer o cristianismo, meu único antepassado espiritual era o Buda. Mas quando conheci belos homens e mulheres cristãos, passei a considerar Jesus um grande mestre. A partir de então, Jesus Cristo tornou-se um dos meus antepassados espirituais. Como mencionei anteriormente, tenho estátuas de Budas e Bodhisattvas e também uma imagem de Jesus Cristo sobre o altar do meu eremitério da França. Isso não me causa nenhum conflito interior. Pelo contrário, sinto-me mais forte por ter mais de uma raiz. Podemos permitir que jovens de diferentes tradições se casem livremente com nossa bênção? Podemos encorajá-los a praticar as duas tradições e assim enriquecerem mutuamente?